Antes de vestir a farda, ela vestiu o silêncio. Antes de servir ao Estado, serviu à sobrevivência. Antes de ser reconhecida, foi ignorada por todos. Cláudia Ferreira do Nascimento não nasceu em berço seguro, tampouco cresceu cercada por promessas. Cresceu cercada por concreto, barulho, descaso e promessas quebradas. Por muito tempo, ela foi apenas mais um rosto perdido na multidão. Mãe solo, ex-faxineira, mulher negra da periferia de Belo Horizonte. A vida sempre lhe empurrou para os cantos, para as bordas, para o que não aparece nos noticiários, a não ser como estatística. Mas Cláudia não nasceu para ser estatística. Nasceu para resistir. E essa resistência, aos poucos, se transformaria em força. E depois, em missão. Este não é um conto de fadas. É uma história de quedas e recomeços, de lágrimas e promessas feitas no silêncio da madrugada, enquanto o filho dormia e a panela fervia vazia. É uma história de ônibus lotado, dores nas costas ignoradas, patrões insensíveis e creches sem vagas. Uma história onde o abandono foi professor, e a fé, sua última comida no prato. Você verá a menina que cuidou da irmã aos 12, que engravidou aos 17, e que aos 23 foi diagnosticada com inflamação nos rins após anos lavando o chão alheio. Verá a mulher que, em um impulso quase ilógico, decidiu prestar concurso para a polícia mesmo sem ter onde cair morta. A mulher que estudava com apostilas rasgadas, corria de tênis furado e decorava leis enquanto lavava roupa. Verá a vitória. Mas também verá o vazio que a vitória não preenche. O conflito interno. O medo de falhar como mãe, mesmo tendo vencido como profissional. Verá o momento em que tudo desaba, quando ela encontra o filho no chão, confundido com um criminoso. Verá o grito, a dor. E verá, sobretudo, a escolha de não desistir. Este é um retrato de uma mulher que, quando teve tudo para parar, seguiu. Quando teve tudo para se calar, falou. Quando teve tudo para cair, permaneceu em pé. Prepare-se para caminhar pelas vielas dessa história com o coração aberto. Porque o que você está prestes a ver não é uma ficção. É a vida como ela é, crua, difícil, mas surpreendentemente cheia de luz. Prepare-se para ter o coração tocado por esta história emocionante de superação. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like nesse vídeo e comente de onde está nos assistindo. Agora, conheça a Cláudia. E com ela, conheça também cada mulher brasileira que nunca teve tempo para sonhar, mas mesmo assim ousou vencer. Ela se chama Cláudia Ferreira do Nascimento. Nome comum. Silhueta comum. Vida invisível. Invisível, sim, porque há vidas que não gritam, mas que sangram em silêncio. Há histórias que não ocupam manchetes, mas que gritam nos becos, nos corredores dos ônibus lotados e nos banheiros de repartições públicas. Cláudia nasceu na zona norte de Belo Horizonte, onde a rua é mais estreita que os sonhos. Desde pequena, carregava latas d'água na cabeça e as responsabilidades no colo. O pai, pedreiro alcoólatra, era presença marcada pelo silêncio agressivo. A mãe, cozinheira sem registro, sustentava 3 filhos com o suor da testa e ausência de descanso. Com 11 anos, Cláudia já cuidava da casa. Aos 13, vendia geladinho na porta de escolas. Aos 14, já entendia que sonhos custavam caro e que ela não podia se dar ao luxo de tê-los. Sua adolescência foi roubada por boletos, panelas, faltas escolares e olhares julgadores. Aos 17, engravidou de um rapaz que desapareceu antes mesmo do primeiro ultrassom. A barriga crescia enquanto a esperança murchava. O pré-natal era feito em filas de madrugada, com papelão no chão e promessa de atendimento que nunca vinha. Mateus nasceu com baixo peso. Cláudia com excesso de medo. Aos 20, já havia sido demitida 3 vezes por causa dos atrasos provocados pelo transporte público. As creches não tinham vagas. O patrão não queria justificativas. A comida no prato vinha com o gosto amargo da culpa por deixar o filho sozinho com vizinhos. Ela ouvia de conhecidos. Quem mandou engravidar cedo? Por que não fez um curso? Deve ter dado trabalho na juventude. Mas Cláudia nunca deu trabalho. Deu conta.
Aos 23, as dores nas costas a obrigaram a parar. Os médicos do SUS diagnosticaram inflamação renal. O repouso recomendado era uma piada cruel. Quem é pobre repousa quando? Foi nessa fase que Mateus, com 7 anos, começou a se fechar. Tinha dificuldades na escola. Desenhava casas sem janelas. Cláudia tentava sorrir, mas o riso pesava mais que o corpo. Ela só queria respirar sem culpa, dormir sem sobressalto, sonhar sem acordar chorando. Mas nada vinha fácil, nem o básico, nem a paz. Um dia, depois de perder mais um emprego, vi um cartaz colado num poste descascado: concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais. Ensino médio completo. Inscrições abertas. Ela olhou, riu, pensou em arrancar o papel, mas não arrancou. Talvez por raiva, talvez por cansaço, talvez por fé. Naquele cartaz, havia algo que ela não via há muito tempo, uma possibilidade. E ainda que a chance fosse mínima, mínima também era comida na despensa. E mesmo assim, ela sempre dava um jeito de alimentar o filho. Por que não tentar alimentar o próprio futuro? Ela pegou o celular velho, pesquisou sobre o edital e descobriu que tinha pouco tempo. Vendia quentinhas com a vizinha. Usou o lucro de uma semana para comprar uma apostila usada. Voltou para casa com um pacote de arroz, 2 ovos e um sonho embrulhado em medo. Ela ainda não era forte. Mas o mundo, sem saber, estava treinando uma guerreira. Foi ali, diante de um cartaz amassado num poste descascado, que Cláudia começou a traçar um novo destino. O edital da Polícia Militar parecia, para muitos, uma simples oportunidade profissional. Para ela, era mais, era uma porta. E mesmo que estivesse entreaberta, ela decidiu bater com força. Apostilas compradas com o lucro da venda de quentinhas. Estudo na cozinha, entre o feijão no fogo e as roupas para passar. O sinal do Wi-Fi vinha fraco da praça, e ela assistia às videoaulas no celular rachado da vizinha. Corria ao redor do quarteirão calçando um tênis furado, improvisando um cronômetro com o relógio quebrado do filho. Tudo era adaptado, menos sua vontade. A cada página estudada, uma dor de cabeça. A cada treino físico, uma cãibra. A cada noite mal dormida, uma nova dúvida. Será que estava mesmo fazendo a coisa certa? Será que não era loucura? Quem era ela para sonhar com uma farda? Cláudia enfrentava não apenas a pobreza material, mas a pobreza simbólica, o descrédito, os olhares de pena, os comentários como: você? Na polícia? Imagina! Mulher, mãe solteira, preta, da quebrada? Vai passar nunca. Mas ela não discutia. Silenciava. Porque seu silêncio não era concordância. Era preparo. Mateus, pequeno ainda, passava os dias com a avó, que apesar de cansada, apoiava a filha com o pouco que podia. À noite, Cláudia estudava até a vela apagar. A luz elétrica era luxo intermitente. Quando chovia, havia goteiras nos cadernos. Quando chegou o dia da prova, ela tremia. Não por medo de errar, mas porque sabia o que estava em jogo. Sabia o que significava aquele exame para o filho, para a história, para a alma. Fez a prova com lápis emprestado. Saiu da sala em silêncio. Chorou no banheiro da escola pública. E voltou para casa sem saber se tinha ido bem. Mas foi a primeira vez em muitos anos que se sentiu capaz. Sentiu-se digna. Meses depois, a aprovação chegou. Não em primeiro lugar, mas na lista. Ela estava dentro. Dentro de um novo capítulo. Dentro de uma vida onde finalmente começava a existir como sujeito da própria história. A formação na academia foi dura. Correr no sol, marchar com botas que feriam o calcanhar, decorar estatutos, aprender a tirar, controlar a respiração. Para muitos colegas, era apenas rotina militar. Para ela, era prova de que estava viva. Cláudia foi ridicularizada por alguns instrutores. Ouviu que não tinha postura de militar, que sua voz era fraca,
que talvez fosse melhor buscar outra profissão. Mas cada crítica era engolida como pílula amarga e transformada em gasolina. Durante a prova de resistência física, quase desmaiou e pensou em desistir. Mas então lembrou de Mateus, da sua mãe com artrose nas mãos, da promessa feita a Deus em silêncio: se eu passar, eu volto para ajudar minha gente. Ela passou. Formou-se. Chorou com a farda nas mãos. Sorriu com o peito inchado. Sabia que a batalha não tinha terminado. Mas agora, pela primeira vez, tinha uma espada. E não lutava mais sozinha. Cláudia tornava-se policial. Não por poder, mas por justiça. Não por glória, mas por redenção. Não por vaidade, mas por fé. E foi ali, de pé, com o diploma na mão e o uniforme nos ombros, que ela percebeu: a rua que tentou matá-la, agora reverenciava. O diploma no peito não silenciou as vozes internas. A farda nas costas não apagou o peso da memória. Cláudia era agora policial militar, sim, mas a mulher por trás do uniforme ainda carregava as marcas de anos de invisibilidade e cansaço. E quando a rotina passou a ser patrulhar ruas que antes cruzava a pé, como moradora, uma nova camada de dor começou a se manifestar. Nos primeiros meses de serviço, Cláudia notou algo que a academia nunca ensinou: o silêncio dos becos grita. E ela conhecia esse grito. Sentia o cheiro do medo, da fome, da tensão, como quem reencontra uma infância esquecida. Cada abordagem era uma viagem de volta. Cada ocorrência, um espelho. Viu mães sendo revistadas na frente dos filhos. Viu crianças sendo empurradas pela brutalidade da ausência. Viu olhares desconfiados onde antes haviam sorrisos de vizinhança. E começou a sentir-se dilacerada por dentro. Cláudia sabia que estava do lado da lei. Mas a linha entre proteger e reprimir às vezes parecia tênue demais. Começou a duvidar de si. Não porque não fosse honesta, mas porque não sabia mais se conseguia suportar ver tanto sofrimento e ainda voltar para casa com os ombros eretos. No posto, sorria. Mas era um sorriso automatizado. Em casa, o silêncio voltava a pesar. Mateus, agora com 15 anos, notava o distanciamento. Perguntava: mãe, tá tudo bem? E ela respondia: tá, meu filho. Só cansada. Mas o cansaço era outro. Era um vazio estranho, como se ela estivesse ganhando batalhas fora e perdendo dentro. Começou a sonhar com coisas antigas: o barraco onde cresceu, a mãe tossindo de madrugada, o pai caído no chão da sala. Os sonhos vinham fortes, como se o passado quisesse lembrá-la de algo que ela não podia mais esconder. O ápice foi quando presenciou um abuso cometido por um colega de farda. Uma abordagem truculenta, desnecessária, covarde. Cláudia interveio. Discretamente, mas com firmeza. Depois foi chamada à parte. Ouviu que quem defende bandido não é polícia. Sentiu o peso da instituição. O peso do silêncio. O peso de ser uma mulher que pensa. A partir daquele dia, ela começou a se isolar. Foi perdendo o gosto pela rotina. Perdeu peso. Passou a evitar visitas à mãe. Mateus a observava com medo. Não dizia nada, mas escrevia em cadernos coisas como: minha mãe é uma guerreira cansada. Cláudia encontrou um desses bilhetes e chorou por horas. Percebeu que, mesmo sem querer, estava adoecendo seu filho com sua dor não falada. Pensou em pedir afastamento, mas sentia vergonha. Como explicar que, depois de tudo, estava perdendo a batalha para o próprio vazio? Ela havia vencido o mundo, mas estava perdendo para si mesma. O dia que redefiniria tudo começou com um céu claro demais. Cláudia já havia aprendido que dias muito bonitos às vezes escondem tempestades silenciosas. Ela acordou antes do despertador. Tomou café em silêncio. Mateus, já com 15 anos, comia rápido, olhos baixos, fone no ouvido. Os dois quase não conversavam mais. Havia entre eles uma distância sutil, forjada pelo acúmulo de ausências e pelas dores não ditas. Naquele dia,
Cláudia foi escalada para cobrir uma ocorrência no terminal de ônibus do Barreiro. Informações iniciais: suspeita de tentativa de assalto, um grupo disperso, fuga em direção à zona periférica. Um cenário que ela já conhecia bem. Ao chegar, tudo parecia como sempre: pessoas correndo, gritos, ambulantes recolhendo mercadoria, o som dos rádios se cruzando. Um adolescente foi visto fugindo. Ela correu atrás. A cena seguinte viraria cicatriz. Em um beco, o garoto caiu. Ao se aproximar, Cláudia sentiu algo estranho. O tênis, a camiseta, o formato dos ombros, o modo de correr. E então ele virou o rosto. Era Mateus. O tempo parou. O rádio ainda chiava, a multidão ainda gritava, mas dentro dela só havia silêncio. Mateus estava suado, machucado, com o rosto arranhado. Não carregava nada. Não era o autor do crime. Estava apenas com os amigos errados, na hora errada, no lugar errado. Ela o abraçou ali mesmo, no chão sujo do beco. Os olhos do parceiro de farda se arregalaram. O mundo ao redor não entendeu. Mas ela sabia. Ela entendeu tudo. Na delegacia, Mateus foi liberado. Sem ficha. Sem acusação. Mas não sem trauma. Cláudia voltou para casa sem falar nada. Trancou-se no quarto. Chorou como quem expurga séculos. Pela mãe que falhou, pela policial que não viu, pela mulher que já não sabia mais quem era. Durante dias, ela não falou. Afastou-se. Dormia vestida, com a luz acesa. Mateus também se recolheu. Os dois viraram sombras um do outro. Foi nesse vazio que ela encontrou o espelho. Olhou-se. E não se reconheceu. Ali estava a mulher que venceu estatísticas. Mas também a mãe que não viu o filho escorregar. A policial que queria salvar o mundo, mas não conseguiu impedir uma queda dentro de casa. Foi ali que a dor se tornou ruptura. Porque às vezes, para reconstruir, é preciso antes se despedaçar por inteiro. Na manhã seguinte, o céu parecia cinza demais. Não pela cor, mas porque tudo dentro dela era nuvem. Cláudia despertou com a alma amortecida. Não chorava mais, não tremia mais. Apenas existia. E existia doendo. Durante dias, não foi ao trabalho. Mateus, silencioso, respeitava o espaço da mãe, mas sua presença ausente também doía. Eles andavam pela casa como dois estranhos dividindo memórias ruins. O silêncio era um novo idioma. E o eco das ausências doía mais que os gritos de qualquer briga. Naquela manhã, Cláudia vestiu a farda e saiu. Não avisou ninguém. Não atendeu o telefone. Caminhou até a igreja do bairro. Aquela que ficava na esquina, onde uma senhora uma vez lhe dissera: quando não souber o que dizer, só sente e escute. E ela sentou. E escutou. Escutou o próprio coração. Escutou a culpa, o medo, a vergonha, a exaustão. Mas também escutou um fio de fé. Ali, na penumbra daquele templo vazio, Cláudia entendeu que a vida não queria dela perfeição. Queria apenas continuidade. Que a missão dela não era impedir quedas. Era continuar levantando, a si e aos outros. Nos dias que seguiram, ela procurou ajuda psicológica. Quebrou o tabu do silêncio. Descobriu que seu sofrimento era partilhado por muitas outras colegas de farda. Mulheres como ela. Fortes por fora. Quebradas por dentro. Na escola de Mateus, pediu reunião. Falou com educadores, com a orientadora. Confessou sua falha, seu medo, sua dor. Assumiu sem desculpas. E, em troca, recebeu acolhimento. Mateus chorou. Chorou como não chorava há anos. Disse à mãe que não queria decepcioná-la. Disse que só queria ser visto. E ela entendeu, enfim, que era hora de reconstruir. Juntos. Aos poucos, Cláudia retomou a vida. Voltou ao trabalho com outro olhar. Parou de se culpar por não salvar o mundo. Começou a se dedicar a salvar o que estivesse ao alcance. Uma criança com fome, uma mulher com medo, um adolescente prestes a se perder.
E mais do que isso, criou um projeto social. A Patrulha da Esperança nasceu dentro da própria comunidade, com colegas, com mães, com jovens, oferecendo oficinas, rodas de conversa, reforço escolar, assistência jurídica e, sobretudo, escuta. Aos finais de semana, Cláudia coordenava encontros. Mateus, agora com mais maturidade, era monitor de leitura. Juntos, reacendiam a luz onde antes só havia escuridão. Ela aprendeu a se perdoar, a ser mãe sem culpa, policial sem brutalidade, mulher sem vergonha de sentir e, sobretudo, ser alguém que inspira, não porque venceu sem cair, mas porque caiu, muitas vezes, e nunca deixou de tentar se levantar. Foi ali, entre as ruínas emocionais e as sementes de uma nova vida, que Cláudia reencontrou a si mesma. Não perfeita, mas inteira. E finalmente em paz. Cláudia agora caminhava com passos tranquilos, mas firmes. Não precisava mais correr do tempo, nem se esconder do medo. Ela havia feito as pazes com sua história. Cada cicatriz em sua pele, cada linha de expressão em seu rosto, era agora um verso da poesia que escreveu com os próprios pés. A rua, que um dia foi chão duro e frio, hoje era território de acolhimento. O mesmo ponto de ônibus, que por tantos anos simbolizou espera, agora era o local onde ela, fardada e serena, estendia a mão para quem ainda esperava demais da vida e recebia de menos. Ela não se tornou apenas policial. Tornou-se referência. Tornou-se abrigo. Tornou-se ponte entre a dor e a justiça. Às vezes, ainda acordava no meio da noite, com o eco de sirenes misturadas a lembranças. Mas agora sabia respirar fundo, orar e voltar a dormir com o coração em paz. Sabia que não podia mudar o passado, mas podia iluminar o caminho de quem ainda o atravessa. Mateus cresceu. Tornou-se professor. Ensinava como a educação pode libertar. Contava, com orgulho, a história da mãe que o criou com coragem e ternura. A história da mulher que, quando a vida tentou sufocar, escolheu levantar e servir. Nas escolas, nas praças, nas quebradas, Cláudia era reconhecida. Não pela arma na cintura, mas pelo olhar, pela escuta, pela presença, pela firmeza com que dizia: eu sei, eu estive aí, mas a gente consegue sair. Seu nome foi parar no mural de homenagens. Mas o maior reconhecimento vinha dos abraços, dos agradecimentos tímidos, dos olhares de alívio. Era ali que ela encontrava sentido. No fim, a vida não lhe pediu que fosse perfeita. Pediu apenas que não desistisse. E ela não desistiu. Cláudia é a prova de que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os que escolhem seguir. E quando tudo ao redor parecia ruína, ela escolheu ser abrigo. Escolheu ser caminho. Escolheu ser resposta. Porque quando a rua tentou quebrá-la, foi ali que ela descobriu que já era forte. E você? Gostou dessa história? Ela te tocou de alguma forma? Se sim, inscreva-se agora no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e, se quiser, conte também uma história de superação que você viveu ou presenciou. Sua experiência pode inspirar outras vidas. Até o próximo vídeo.